Paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para nós darmos continuidade aos ensinos da Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre de 2023. Para nós é motivo de honra, de alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando esses princípios, essas verdades e juntos crescermos nesse conhecimento e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Queridos, dessa feita, eu quero mais uma vez deixar aqui destacado, você acompanha aí na tela, o tema geral dessa lição. O título é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esse é o tema geral do terceiro trimestre dessa lição, queridos. Quero deixar destacado, e você acompanha aí na tela, o tema da lição de hoje. E nós estaremos estudando a segunda lição. E o título, queridos, da segunda lição é A Deturpação da doutrina bíblica do pecado. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Esse então é o tema da lição de hoje. Veja aí, querido, também na tela, o textual da nossa lição. O textual está em Romanos capítulo 3, verso 20, e diz: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. Esse é, queridos, o textual da nossa lição. Veja aí também na tela a verdade prática dessa lição. A verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí está a verdade prática da nossa lição. Veja aí, queridos, na tela, os objetivos da nossa lição. O primeiro deles é expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E terceiro, mostrar as consequências da normalização do pecado. Então está aí, queridos, três objetivos que norteiam, a nossa lição dessa semana. Quero também deixar destacado, você acompanha aí na tela, os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico é o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O primeiro subtópico diz definição de pecado. O segundo subtópico é a universalidade do pecado. E o terceiro subtópico, corrupção total. O segundo tópico da nossa lição tem como título, queridos, as teologias modernas. O primeiro subtópico diz teologia do pecado social. Segundo subtópico, teologia da libertação. E o terceiro subtópico, liberalismo teológico. O terceiro tópico da nossa lição, queridos, tem como título a normalização do pecado. Segundo o primeiro subtópico diz crise ética e moral. Segundo subtópico, imoralidade sexual. E o terceiro subtópico, a dessacralização da vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então está aí, queridos, de maneira compactada a estrutura da nossa lição. Eu faço isso de maneira didática para maior fixação do conteúdo. Amém, queridos? Nós vamos então aqui devagar, passo a passo,
tentando extrair o máximo possível da nossa lição e assim aprendermos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Quando eu olho para o título da lição, eu vejo a necessidade de destacar o significado da palavra deturpação. Apesar de ser simples, muitos não conseguem explicar, expor o significado dessa palavra. Mas eu trago aqui para nós. E você, professor da escola dominical, se desejar assim também fazer, faça isso. E o que significa deturpação? Eu coloquei aqui que significa macular, alterar o sentido de alguma coisa, modificar. Ou seja, então dentro da Bíblia Sagrada existe uma doutrina a respeito do pecado e há uma luta, há uma batalha, há uma peleja em relação à deturpação dessa doutrina, à modificação dessa doutrina, a alteração dessa doutrina, alterar o sentido, alterar a percepção dessa doutrina. Então, está aqui para nós o significado da palavra deturpação. Amém? Ainda, queridos, aqui no título da nossa lição, porque o título é A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Por que, queridos, a deturpação? Por que a deturpação? Vale dizer, queridos, que essa doutrina, a doutrina do pecado, é um dos alvos, ou é um dos grandes alvos do sistema babilônico. Essa doutrina é um dos grandes alvos do sistema babilônico. Na semana passada nós estudamos sobre esse sistema babilônico, como ele se compõe, como ele se comporta, né, como ele age, o alvo que ele quer atingir. E aqui nós, nessa segunda lição, identificamos que deturpar a doutrina bíblica do pecado é o alvo desse sistema babilônico, é um dos grandes alvos desse sistema babilônico. Aí surge a pergunta: por quê? Por que deturpar a doutrina do pecado é um alvo do sistema babilônico? Eu respondo dizendo assim, queridos, porque sem pecado não há motivos para arrependimento. Então a doutrina do pecado vem dizendo, vem nos ensinando, vem trazendo o conhecimento para a humanidade a respeito do pecado, que o pecado existe, que ele é pernicioso e que ele lança os homens no inferno, na condenação. Então vem o sistema e tenta deturpar, alterar esse sentido desse estudo bíblico. Para quê? Para que as pessoas não precisem de arrependimento. Porque se não tem pecado, nós vamos nos arrepender de quê? Então é esse o propósito desse sistema babilônico, em deturpar a doutrina bíblica, e ainda mais pernicioso ainda, porque se não tem pecado, se a doutrina do pecado foi modificada, e essa doutrina modificada não aponta mais o homem como um pecador, e o pecador não precisa se arrepender, significa então que ele não precisa de um Salvador. Ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, ela acaba sendo anulada. Então os irmãos perceberam que além da questão de fazer com que os homens não mais se arrependam, o que eles querem também é anular Jesus como o Salvador, porque se não tem pecado, para quê? Para que um Salvador? Se não há arrependimento, se não tem a necessidade de se arrepender, para que aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador? Não faz sentido. E é isso, queridos, que essa doutrina alcança, amém? Ou deseja alcançar, é destruir, anular a pessoa de Jesus Cristo como Salvador e dizer para os seres humanos que não precisa se arrepender. São os alvos desse grande sistema, meus amados, e do porquê da deturpação da doutrina bíblica do pecado, amém? Vamos aqui para o textual.
O textual, queridos, eu destaquei aqui algumas coisas para nós. E o textual diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui, queridos, nós identificamos, como eu gosto de dizer, duas funções da lei. Para que a lei existe? Para salvar o ser humano? O ser humano vai ser salvo pela realização da lei? Não, queridos. O ser humano, ele é salvo crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. O ser humano, ele é salvo arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo como o seu Salvador. Mas então, qual é a função da lei? Nós enxergamos no texto áureo. Então, a primeira delas, eu destaco, trazer o conhecimento acerca do pecado. Então, a lei, queridos, ela traz esse conhecimento acerca do pecado. Essa lei revela para o homem o pecado, a existência do pecado, a perniciosidade do pecado, o que o pecado pode gerar ou pode trazer como consequência para a vida do ser humano. Então, isso é a função da lei. E a outra função, querido, é que a lei, o fim dela é Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Então, a lei, além de apresentar ou dizer para o homem que ele é pecador, ao mesmo tempo ela diz que o homem precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 10, anote aí, Romanos capítulo 10, verso 4, diz que a lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, ou seja, a lei apontava para Cristo. A lei mostra para o homem que, para ele ser salvo, ele precisa ir até Jesus, ele precisa se agarrar a Jesus, ele precisa crer em Jesus. Então ninguém, como diz o próprio texto, ninguém é justificado, ninguém é salvo pela realização da lei, mas a lei mostra o conhecimento acerca do pecado, e a lei, o fim dela é Cristo. A finalidade da lei era apontar para Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá para a verdade prática. A verdade prática, queridos, diz assim, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Bendito seja o nome do Senhor. Essa doutrina do pecado, eu destaquei aqui, olhando para a verdade prática, queridos, que a doutrina do pecado é uma das mais mal compreendidas. A doutrina do pecado é uma das que as pessoas não conseguem entender, não chegam com clareza na compreensão desse conhecimento, dessa revelação. E eu destaco aqui algumas coisas. Por exemplo, alguém diz: o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Não é assim? Quando a gente vai pregar a respeito de Adão e Eva, que eles desobedeceram, e por culpa ou conta de Adão e Eva terem desobedecido, o mundo vive no caos, o mundo vive essa maldade que nós estamos vendo, e por culpa de Adão nós estamos vivendo o que estamos vivendo. E alguém diz: e o que eu tenho a ver com isso? É por isso, queridos, que essa doutrina ela é mal compreendida por muitas pessoas, mas é necessário se pregar, é necessário falar a respeito dela para que os homens assim então possam compreender essa doutrina. Então veja lá, o pecado é uma mancha, o pecado é uma inclinação. De que maneira? Porque a verdade prática está dizendo que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Como compreender isso, queridos? Como entender isso? Entendendo algumas coisas a respeito do pecado. O que é o pecado? Uma mancha. O que é o pecado? É uma inclinação do coração do homem para o quê?
para aquilo que é mal, para aquilo que é perverso, para aquilo que Deus odeia. Eu digo, queridos, que antes do pecado, o homem amava o que Deus amava. Depois do pecado, o homem ama aquilo que Deus odeia, e o homem odeia aquilo que Deus ama. Por exemplo, Deus ama a verdade, Ele é a verdade, mas os homens odeiam a verdade. Então note que houve uma alteração muito grande após o pecado, queridos. Então o pecado é isso, é uma mancha, é uma inclinação do coração do homem para aquilo que é mal, para aquilo que é perverso. Então imagine, como eu vi uma ilustração um tempo atrás, imagine que Adão fosse essa página aqui, imagine que Adão fosse essa página, nós fôssemos em uma desses locais que tiram xerox, e nós fizéssemos uma lista aqui no meio dessa página, uma linha aqui no meio, e nós fôssemos tirar xerox. Quando saísse a xerox, elas iriam sair com a marca ou sem a marca? A resposta é óbvia, todas as outras cópias sairiam com essa mancha. Daí, queridos, nós dizemos, segundo Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e afastados ou destituídos estão da presença de Deus. Todo ser humano que vem a esse mundo, ele já vem com essa marca. Todo ser humano que vem a essa terra, ele já vem com essa inclinação para o mal, a inclinação para aquilo que é perverso. E outra, queridos, por mais que práticas perversas não sejam uma realidade, isso não significa que nós não somos pecadores. Todo ser humano, ainda que não tenha práticas abomináveis, ele continua sendo um pecador. Porque, queridos, não são as práticas que nos fazem pecadores. Nós praticamos porque já somos pecadores. E a maior evidência, querido, de que o homem é um pecador é que a morte o alcançou. A Bíblia diz que por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Por causa da desobediência, a morte entrou no pecado do mundo. Por isso, todos somos pecadores, diz a Bíblia Sagrada, porque a morte nos alcança. Então, queridos, daí surge essa dificuldade das pessoas em dizer, quando dizem, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e de Eva? Tem tudo a ver. Nós somos consequências, não na sua totalidade, mas nós somos manchados com a mancha do pecado, com a inclinação do pecado. Amém? Só que a verdade prática tem a segunda parte, quando diz assim, queridos: contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A Bíblia vai se referir a Jesus como o segundo Adão. Nós temos então o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, ele falhou, ele pecou, ele desobedeceu. E Jesus, ele foi santo, ele permaneceu santo, ele foi obediente, como diz a palavra, até a morte, e morte de cruz. Interessante, queridos, que quando nós olhamos, nós vemos a Bíblia como testamentos, não é isso? O Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou seja, o que é o testamento? Testamento é uma escritura de alguém que ali deixa quando morre, de maneira que quando a pessoa morre, aquilo que está registrado no testamento passa a ser da pessoa, e o que restou no testamento da morte, ou depois da morte de Adão, para a humanidade: castigo, juízo, inferno, condenação. E o testamento depois da morte de Jesus, o que Jesus atestou para nós depois que ele morreu: salvação, regeneração, perdão dos nossos pecados, a oportunidade de nós morarmos no céu.
Então, era esse detalhe, porque a verdade prática de Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador, querido. Então, Jesus, sendo ele o segundo Adão, sendo ele santo, Filho de Deus, o Deus encarnado, ele pode trazer de fato o perdão para nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e o seu testamento é um testamento de bênção. Glórias a Deus. Amém? Vamos avançar, queridos, aqui para a introdução da nossa lição. A introdução da lição diz assim: a queda no Éden transmitiu para a humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, note, queridos, aqui alguns pontos da introdução que eu quero destacar. A própria introdução diz que a queda no Éden transmitiu à humanidade o que? A mancha, a inclinação para o erro, para o mal. Então o homem, ele está no pecado, o homem, ele vive no pecado, o homem, ele desfruta o pecado. Para que o homem então saia dessa condição de pecador, é necessário que ele passe pela regeneração. E aqui nós vemos, eu destaco que regeneração é uma outra doutrina bíblica. Então nós temos a doutrina bíblica da regeneração, que não é o objeto do nosso estudo aqui, pelo menos em primeira análise, querido, porque nós estamos estudando a respeito da doutrina do pecado em si, da queda do homem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para que o homem seja restaurado, para que o homem volte em partes ao seu estado inicial, ele precisa passar pelo processo da regeneração, ou seja, da reconstrução, porque o homem foi construído, o homem foi destruído, e agora o Espírito Santo vai reconstruir esse homem na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos, nos seus planos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, o verso 11 e verso 12, se você ver aí de Romanos capítulo 3, queridos, abra aí Romanos capítulo 3, verso 11 e verso 12, diz assim, ó: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há um que faça o bem, não há nenhum só. Então note, os homens, todo e qualquer homem que vem a essa terra está debaixo desta realidade. Os homens se extraviaram, os homens se afastaram de Deus, se tornaram inúteis e eles não buscam a Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, queridos, em Salmos 51, verso 5, veja aí comigo, Salmos 51, verso 5. Eu creio que para você que é leitor da Bíblia Sagrada já sabe qual é o texto que eu vou ler. Salmos 51, verso 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, desde a gestação, queridos, até o nascimento e morte, o homem já vem com essa sentença de morte, de juízo, com uma natureza pecaminosa, com uma inclinação para o mal.
O salmista então está dizendo que ele foi gerado no pecado, ele foi concebido no pecado. Nem as crianças, queridos, escapam desta realidade de maldade, de perversidade, de pecaminosidade ou de um estado de pecador. Nem as crianças, porque todo e qualquer ser humano está debaixo, queridos, dessa realidade. Amém? Vamos avançar aqui ainda dentro da introdução, quando diz assim, por isso a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo, ou seja, pela justiça de Cristo, é que o homem é salvo. No Novo Testamento, queridos, tem uma passagem que Jesus está dizendo ali para aqueles que estão ouvindo a mensagem dele: é necessário que a justiça de vocês exceda a dos escribas e fariseus. Jesus, ele está ali chamando a atenção daquelas pessoas. E o que veio à mente daquelas pessoas? Meu Deus, está difícil, porque Jesus quer que nós tenhamos a nossa justiça como a dos escribas e fariseus, ou seja, eram homens exemplares, eram homens justos, eram homens que tinham ali o respaldo da sociedade, eram homens com uma bagagem muito grande sobre eles. Só que Jesus diz: olha, a justiça de vocês tem que exceder, tem que ser maior do que a dos escribas e fariseus. Só que eles não compreenderam a mensagem de Jesus Cristo na sua totalidade. Mas hoje nós compreendemos o que Jesus quis dizer, qual é a única maneira, qual é o caminho que deve ser trilhado para que a justiça nossa, do ser humano, exceda a dos escribas e fariseus, a justiça de Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, querido, como nosso Salvador, a recompensa, o resultado da obra de Jesus recai sobre nós. É como que agora Deus olhasse para nós e não visse mais as nossas obras, mas visse agora a obra do Filho dele, a obediência do Filho dele aqui nessa terra. Por isso, queridos, é que o homem ele pode ser salvo por causa da justiça ou da obra de Jesus Cristo. Amém? Só que a introdução continua dizendo assim: não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Então, como o homem é pecador e precisa de um Salvador, o sistema maligno vem implantando heresias, implantando doutrinas malignas, doutrinas mentirosas, em dizer agora que o ser humano não é mais pecador, que não existe pecado. Para quê? Para que o homem não recorra ao Salvador, a Jesus Cristo. E diz aqui a leitura que isso é extremamente pernicioso, extremamente maligno, vem da parte de Satanás. E o detalhe, queridos, que eu quero deixar aqui para nós eles querem tornar o pecado normal. Essas influências modernas, essas teologias que surgem, elas fazem ou querem fazer com que o pecado se torne normal, aceitável, tolerável, ali vivê-los de maneira que Deus não levará em consideração. É isso que eles querem, queridos. Segunda situação, isso potencializa, ou isso, partindo de círculos religiosos, bendito seja o nome do Senhor. Na semana passada nós vimos que o espírito da Babilônia, ele vai alcançar ali algumas áreas, ele vai introduzir-se em algumas áreas, entre elas a religião. E pasmem, queridos, pasmem, aqueles que se dizem discípulos de Jesus serão uma das fontes de maior destruição dessa doutrina, que é a doutrina do pecado. Por isso que eu escrevi aqui dizendo que isso
isso partirá de círculos ditos religiosos. Não é das autoridades dizerem o que dizer que não é pecado. Não é dos famosos dizerem o que não dizer o que é pecado. Não, queridos. Vai partir dos círculos ditos cristãos, de pastores, de mestres, de doutores. É bem verdade que falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores. Então, eu já deixo aqui, queridos, é de círculos religiosos que estão nascendo essas teorias que vêm desfazendo a doutrina do pecado. Amém, queridos? Vamos avançar. Como eu disse aqui ainda, em algumas igrejas, queridos, é pecado falar sobre pecado. É pecado pregar sobre o pecado. Inclusive, ainda hoje, recebi um colega em minha casa e ele disse que trouxe uma mensagem sobre a questão da renúncia. Depois que ele prega, o microfone é passado para a pessoa que é responsável ali pela classe dos discipulados. Ela teve a coragem de dizer que nós não precisamos mudar para servir a Jesus. Jesus não exigiu de nós mudança para servi-lo. Veja, querido, o quão pernicioso é um pensamento desse, o quão maléfico é um pensamento desse, sendo que o próprio Cristo disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para eu seguir a Jesus, eu tenho que negar as minhas vontades. Para eu seguir a Jesus, eu tenho que abandonar, sim, muitas coisas, queridos, porque essa é a exigência de Deus. Então nós temos líderes hoje que não deixam mais as pessoas pregar sobre o pecado, não deixam mais as pessoas pregar a respeito do pecado, queridos. Eles são tolhidos, eles são afastados, eles são evitados, e só Deus para ter misericórdia. Por isso que eu digo que, devido ao surgimento desses falsos pastores, desses falsos mestres, desses falsos obreiros, nós estamos vivendo essa realidade, que pregar sobre pecado é pecado, que pregar sobre pecado é pecado dentro de algumas igrejas. Tem que ser uma mensagem light, tem que ser uma mensagem agradável, tem que ser uma mensagem palatável, tem que ser uma mensagem que o pessoal goste, curta daquela mensagem. Mas nós sabemos que isso é o falso evangelho, queridos. Isso é o falso evangelho que quer ser introduzido nos círculos religiosos. Amém? Aqui no final da introdução, o autor diz assim: nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. A ressalva que eu falo, queridos, é que esse perigo não é somente para a ortodoxia cristã. Essa distorção da doutrina do pecado, ela é perniciosa para toda a humanidade. Porque se a doutrina do pecado for, queridos, deturpada, acabou a salvação para a humanidade. Não tem mais salvação para os homens. Então, a humanidade, não somente a doutrina ortodoxa cristã está em perigo, mas a humanidade sim está em perigo, porque assim não haverá salvação. Amém? Então, vamos aqui para o primeiro ponto da nossa lição. Querido, se você estiver escutando uma zoadinha de grilo aí no fundo, nos perdoe, tá? É porque está chegando aqui à noite e, como é no interior, esses bichinhos têm de aparecer e não tem como evitar, né? Não sei nem onde é que ele está para poder fazer com que ele pare. Então, se tiver um pouco zoadento, vá nos perdoando em nome do Senhor Jesus Cristo. É o tempo que eu tenho para gravar, é agora à noite, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro tópico diz assim: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Aí vem o primeiro subtópico que diz definição de pecado.
Durante os termos, ou dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego significa hamartia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui, queridos, ponto a ponto para o nosso aprendizado. Então, o autor traz aqui o significado de pecado. Ele diz que pecado é errar o alvo. No caso aqui, no hebraico, pecado significa o erro moral, na conotação do grego. Então, nós vemos que pecado é isso. Não viver aquilo que é certo, não viver aquilo que é correto, não obedecer à ordem do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual é o alvo? Que alvo é esse que o significado de pecado quer dizer errar o alvo? Ou seja, a vontade de Deus, não fazer a vontade de Deus, não andar de acordo com a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já aqui na conotação o erro moral, eu escrevi aqui dizendo que é viver o imoral. Errar o alvo, ou hamatia no grego, dá a conotação de viver fora do moral, ou seja, viver na imoralidade, viver na pecaminosidade, viver pecando, viver naquilo que é ilícito. Então nós temos aqui outra definição para isso. Já a Bíblia define pecado como transgredir a lei, quebrar os mandamentos da lei de Deus, desobedecer os princípios da lei do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui de início, queridos, a definição de pecado: errar o alvo, o erro moral, transgredir a lei de Deus. Tudo isso seria pecado. Eu achei interessante quando o autor disse que errar o alvo ele é mais abrangente, ou seja, o pecado é não somente, queridos, errar o alvo, mas acertar o alvo errado. É isso que eu achei interessante. Não é somente errar o alvo, mas acertar o errado, ou seja, viver no erro, querer o erro, desejar o erro, praticar o erro. Isso também é pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já que para o final ele vai dizendo assim: portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Ele continua dizendo que essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Jesus Cristo. Então note, queridos, que o pecado, como diz Isaías, ele afasta o homem de Deus. Ele causa separação entre nós e Deus, requerendo então não somente uma reconstrução, como nós vimos, uma regeneração do interior do coração do homem, mas também uma reconciliação de Deus com o homem, ou de Deus para com o homem.
E a única possibilidade do homem se reconciliar com Deus é rendendo-se a Jesus Cristo, é aceitando a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. É tanto que em João capítulo 3 ao 7, Jesus está ali conversando com Nicodemos, e Jesus diz: olha, é necessário nascer de novo. E ele diz que esse nascimento não nasce, queridos, da vontade da carne, da vontade do homem, mas de Deus. Então é Deus demonstrando ali que quer reconciliar-se com o homem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui, queridos, que o pecado, ele não somente afasta o homem de Deus, mas ele torna o homem inimigo de Deus, sabia? Sabia que por causa do pecado, o homem passa a ver a Deus como inimigo? Se você abrir comigo em Romanos capítulo 5, verso 10, Romanos capítulo 5, verso 10, veja comigo essa referência. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, qual é a condição do ser humano para com Deus antes dele se render a Cristo? Inimigo de Deus. Queridos, se nós pregamos isso, se nós falamos isso para alguém que não aceitou, que não é cristão, ele se assusta, ele quer até bater em nós. Por isso é preciso falar isso com muita sabedoria, com muito cuidado, mas é uma realidade bíblica, não tem como fugir. O que as pessoas dizem quando nós convidamos ela para aceitar a Jesus? Não, eu já tenho Jesus no meu coração desde que nasci. Não é isso? Você já ouviu isso? Não, eu já tenho Deus no meu coração desde que nasci. Mas biblicamente falando, qual é a realidade, queridos? É que o homem ele está afastado de Deus e o homem é inimigo de Deus. Só Jesus para ter misericórdia, queridos, só Jesus. Então vamos lá, em João capítulo 1, verso 13, além da questão do novo nascimento, né, Jesus expõe, ele fala sobre a filiação. O ser humano também tende a querer dizer que é filho de Deus, que é filho de Deus, que é filho de Deus. Não é, queridos. O ser humano ele não é filho de Deus. O ser humano é criatura de Deus. Quando Jesus dá a ordem para os discípulos, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a quê? A toda criatura. Não é pregar aos filhos, é a toda criatura. Isso então aponta para uma realidade distante daquilo que os homens imaginam, que são filhos. Na verdade, o homem é criatura, mas pela reconciliação, por aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, este homem passa agora a ser filho de Deus. É o único meio pelo qual o homem se torna filho de Deus, é aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador. Amém? Vamos aqui para o segundo subtópico da nossa lição. A leitura do tópico diz assim, queridos: o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça. Essa transmissão, queridos, é como eu já falei, aquela mancha, a inclinação do homem, é isso. Continuando, assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Jesus Cristo,
bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então nós estamos estudando o segundo subtópico que tem como título a universalidade do pecado. Então vamos lá, ponto a ponto aqui para nós, queridos. O autor diz que o ser humano, ele foi criado no estado de inocência, sem pecado, sem maldade alguma. Eu gosto de dizer que, assim como Deus era perfeito, o ser humano também ele era perfeito. Só que Deus ele fez esse ser humano com livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha, é o poder de decisão. Você faz o seu caminho, você faz a sua estrada, você escreve a sua história. Bendito seja o nome do Senhor. Só que a lição diz que esse homem, o primeiro homem, ele escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Eu coloquei aqui alguns detalhes dizendo que Deus, ele não nos fez como robôs. Deus ele poderia muito bem, queridos, ter programado o ser humano para lhe obedecer incondicionalmente. Ele poderia, mas Deus ele não é assim. Ele dotou o ser humano do livre-arbítrio, do poder de escolha. Então, aquilo que o homem é, aquilo que o homem vive, aquilo que o homem viverá, é resultado das suas escolhas. O segundo detalhe que eu chamo aqui para nós, meus amados, é que Deus o alertou sobre as consequências. Adão sabia do que poderia acontecer caso ele desobedecesse. Então, eu quero deixar destacadas essas duas realidades, queridos. Deus dotou o ser humano de escolha, de livre-arbítrio, e Deus também não deixou o homem desavisado. Deus avisou, Deus alertou, Deus orientou Adão que ele não deveria comer daquele fruto, porque se ele comesse, ele morreria. Então ele estava fazendo consciente, ele comeu consciente, ele desobedeceu consciente, porque Deus já havia alertado. E não é assim, queridos, que acontece conosco. Se nós pecamos sabendo que aquilo é errado. Queridos, é assim que acontece com a humanidade, porque Deus ele deixou ali escrito, deixou orientado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o autor diz aqui que o homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Existe uma grande diferença, queridos, do homem antes do pecado e do homem depois do pecado. Se nós fôssemos pegar o mesmo ser humano antes do pecado e depois do pecado e confrontássemos aqui os dois, meu Deus, a diferença seria gigantesca, a diferença seria absurda, meus amados irmãos, absurda. Seriam praticamente duas pessoas alta e totalmente diferentes, porque o pecado simplesmente destruiu o homem, destruiu a raça humana. Amém? Vamos aqui para mais alguns pontos, quando o autor diz assim, portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas sim um mal inerente à natureza humana. Eu coloquei dizendo aqui, queridos, não é só o meio em que vivemos. Algumas pessoas tendem a querer dizer que foram influenciadas por causa do mau exemplo do pai, foi influenciada por causa do mau exemplo da mãe, foi influenciada por causa do mau exemplo da família. E o autor, eu concordo com ele quando ele diz que o mal, queridos, ele é inerente à natureza. Por mais, queridos, que uma pessoa ela fosse criada distante da civilização, por mais que ela fosse criada da modernidade, das redes sociais, da internet, dentro daquele coração
já tem a maldade implantada nela. Porque quando o ser humano vem a essa terra, queridos, o mal já vem enraizado nela. Por exemplo, quando nós observamos as crianças, é nítido, é fácil nós observarmos a corrupção já na tenra idade, no coração das crianças. Quando a criança ali tem alguns brinquedos, chega o priminho dela ou o priminho dele e começa a brincar com os brinquedos, brinquedo esse que a criança já tinha abandonado. Por ele ver uma outra criança com um brinquedo, ele já fica com ciúme, já fica com inveja, não quer deixar a outra criança brincar. Então note que já desde cedo o pecado já habita no coração do ser humano, inclusive no coração das crianças. O pecado está enraizado, queridos. Aqui no final o autor termina o tópico dizendo: apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Jesus Cristo. Eu coloquei dizendo assim: todo e qualquer homem pode ser transformado. Querido, todo e qualquer homem pode ser salvo, por mais cruel que seja, por mais perverso que seja, por mais corrompido que esteja. Esse homem, esta mulher, este ser humano pode ser transformado se o seu coração se abrir para o Evangelho. Se ele deixar Jesus Cristo habitar no seu coração, esse homem pode ser transformado. Não há ser humano na face dessa terra, queridos, que esteja num grau tão contaminado pelo pecado que não possa ser transformado, a não ser que esse homem, que esse ser humano não queira, não deseja. Aí sim, já não resta mais nada o que fazer. Eu quero deixar registrado, querido, um pensamento que eu estava tendo esses dias, para não correr o risco de perder esse pensamento. Eu quero deixar aqui registrado. Eu pensei da seguinte forma: não é o pecado que leva os homens para o inferno. Não é o pecado. Quando eu digo isso, as pessoas se assustam. Parece que é uma heresia, mas quando eu trago a referência bíblica, as pessoas concordam comigo. Então veja, eu estou dizendo que não é o pecado em si que nos leva para a condenação. Por quê? Porque a Bíblia diz que se os nossos pecados forem vermelhos como a escarlate, Deus pode transformar esses pecados que são vermelhos na mais pura e branca lã. A Bíblia diz que não há pecado que Deus não possa perdoar. Então note, não é o pecado em si que nos lança para a condenação, para o inferno. E o que leva então o homem para a condenação, para o inferno? A negação do chamado de Deus para a salvação deste homem. Não é o pecado que lança, é negar o chamado salvífico, é dizer não para o chamado de Deus deste homem para a salvação. Isso sim é que levará o homem para a salvação. E isso que eu estou dizendo harmoniza-se com o que está escrito na Bíblia Sagrada, quando diz que o homem pode ser transformado a partir do momento que ele crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso eu digo e reafirmo: todo e qualquer homem pode nessa terra ser transformado. Todo e qualquer homem nessa terra pode ser salvo, se ele aceitar o chamado salvífico de Deus. Amém? Vamos para o terceiro subtópico, queridos, que diz assim: corrupção total. Corrupção total. A leitura diz: é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação pode fazer o errado. Vamos ler de novo. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidos. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração.
Ele só pode ser liberto pelo pecado após o convencimento do Espírito. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça, o homem recebe a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, querido, de antemão, pegar aqui o tema desse subtópico que diz corrupção total e trazer aqui uma diferença. Existe a corrupção total e a depravação total. Uma coisa é corrupção total, outra coisa é depravação total. O homem não foi totalmente depravado, o homem foi corruptamente, ele foi totalmente corrupto. Então, qual é a diferença? É que quando nós dizemos que o homem é corrupto total, é que todas as áreas desse homem foi corrompida. Quando nós dizemos que o homem é depravado totalmente, estamos falando de profundidade. O homem não foi em profundidade, queridos, corrompido. É tanto, meus amados, que nós vemos ações desses homens de bondade. Nós vemos prática de alguns homens que não conhecem a Deus com acessibilidade com o próximo, de ajudar o próximo. Então não foi na sua, como eu escrevi aqui, na depravação total, na profundidade, mas sim em todas as áreas da vida, no coração, na mentalidade, nas práticas, nos seus ou alguns desejos do coração desse homem foi corrompido, queridos. Era esse detalhe que eu queria fazer para nós darmos sequência aqui ao estudo. É tanto que o próprio autor diz que por causa da queda todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Então não há área em nós que o pecado não tenha atingido, que o pecado não tenha alcançado. Todas as áreas do nosso ser foi alcançado pelo pecado. Amém, meus amados? E por conta disso, até o nosso livre-arbítrio, esse poder de escolha que o ser humano tem, foi também atingido. Então note que a própria Escritura diz que para o homem há caminhos que parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. O nosso livre-arbítrio foi tão assim mexido, foi tão alterado, que parece que nós estamos escolhendo bem, mas na verdade aquela é uma das mais péssimas escolhas que o homem pode fazer. Por quê? Porque o pecado operou até o nosso livre-arbítrio. E nessa corrupção do nosso livre-arbítrio, o ser humano não tem a iniciativa de buscar a Deus. O ser humano não tem esse desejo de buscar a Deus. É tanto que na leitura bíblica que nós fizemos, de Romanos capítulo 3, verso 9 ao 20, e eu destaquei o verso 11 e o verso 12, que o texto diz: não há quem busque a Deus. Não é iniciativa do homem buscar a Deus, queridos. Não é da vontade de Deus, do ser humano buscar a Deus. O ser humano, ele não se importa com Deus. O ser humano, ele não se interessa por Deus. O ser humano não tem prazer em estar na presença de Deus. É por isso que a salvação é algo extraordinário, queridos. Porque você que está me vendo hoje ama a Deus? Ama. Mas não foi um trabalhar seu, foi um trabalhar do próprio Deus. Porque amar a Deus é ir contrário à natureza pecaminosa que habita em mim
e habita em você, querido. É contrária à natureza caída amar a Deus. Então a iniciativa da questão da salvação foi do próprio Deus, porque o texto diz que não há quem busque a Deus. E além da iniciativa ter sido de Deus, não é pelo esforço nosso dizer não para o pecado. Isso é o Espírito Santo que nos impulsiona a dizer não para o pecado. Se eu digo não para o pecado, não é pela minha capacidade, pela minha força, mas é pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. Eu coloquei aqui dizendo assim, queridos: o convencimento só vem após a consciência do pecado. O homem, ele só vai se convencer, o homem, ele só vai se arrepender a partir do momento que ele tem a consciência dele despertada, que ele é um pecador, e não por uma mensagem motivacional, dizendo assim: Deus tem um plano especial para ti. Por que eu estou trazendo isso, queridos? Porque a maioria das vezes que nós vemos as pessoas pregando, anunciando as boas novas de salvação, eles dizem: aceita Jesus, renda sua vida a Deus, Ele tem um plano especial para ti, Ele tem algo melhor para ti. Isso está errado? Não, mas não é o melhor caminho a se percorrer, porque a pessoa vai perguntar: eu vou me arrepender de quê? Eu vou precisar de um Salvador para quê? Então, queridos, é necessário que o pecador saiba que ele é pecador. É necessário que o pecador tenha consciência dos seus pecados, para aí então depois ele se arrepender, para aí então depois ele aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. É assim, queridos, que é o meio correto de se evangelizar uma pessoa, trazendo a consciência de que ele é um pecador e precisa de um Salvador para ser salvo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui no final desse tópico, o autor diz assim: somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Eu coloquei aqui que essas são as fases para a salvação. Quais são as fases para o homem ser salvo? Primeiro, crer. Segundo, arrepender-se. E terceiro, ser salvo. Primeiro o homem crê, depois ele se arrepende e depois ele é salvo. E eu acrescento uma ainda mais, queridos, que é a fase da santificação, a fase da santidade. Não adianta eu crer, me arrepender e depois dizer que sou salvo, continuando na mesma prática. Na verdade, lá o texto de Hebreus diz: seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o homem precisa viver em santidade, o homem precisa viver em santificação. Mesmo que eu creia que eu tenho pecado, mesmo que eu saiba que eu sou um pecador, mesmo que eu saiba que Jesus Cristo é aquele que pode salvar, para eu ser salvo, isso ainda não é o suficiente. Eu preciso ter uma mudança de vida, eu preciso ter uma transformação de vida. E como, queridos, viver essa santidade, essa santificação, sendo que a doutrina do pecado ela está sendo mudada? Por isso que eu disse que as teologias que alteram a doutrina do pecado não é somente perniciosa para a fé ortodoxa cristã, mas para toda a humanidade, porque nessa alteração não restará salvação, queridos, para a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui para o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico tem como título as teologias modernas. Agora nós vamos ver algumas das muitas que estão surgindo hoje, queridos. As teologias modernas. A primeira dela, teologia do pecado social. A leitura diz: a tese do pecado social
remonta aos concílios católicos de Medellín, na Colômbia, de 1968, e de Puebla, no México, de 1979. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança da ênfase do pecado original, ou seja, natureza humana, para o pecado social, as estruturas, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, note, queridos, como é destrutiva uma doutrina dessa. Como é perniciosa uma doutrina como essa. Como é antibíblica uma doutrina como essa. Não sei se os irmãos acompanharam na lição anterior, a primeira lição. Se você não acompanhou, acompanhe, volte lá, assista a aula, para você compreender ainda mais. Nós vimos, queridos, que lá nós estamos vivendo o humanismo, colocar o homem no centro do culto, no centro da programação, no centro da doutrina, no centro da adoração. Tudo converge ali em volta do homem. O homem é o centro da coisa. E nessa teologia não é diferente. Ou seja, o homem já não é mais o culpado por ele ser um transgressor, por ele ser um pecador. Onde está a culpa? Onde está a fonte do pecado? Na estrutura em que esse homem se concentra. É tanto que o autor diz que para esses que defendem essa teologia do pecado social, o pecado está na fonte da pobreza, da injustiça e da desigualdade. Então aqui está a fonte, segundo o entendimento desses teólogos, na pobreza, na desigualdade, na injustiça social. Aqui é a fonte. E como é que se resolve a questão do pecado nessa mentalidade? É só resolver a questão da pobreza, é só resolver a questão da injustiça social, é só resolver a questão da desigualdade social. Pronto, está resolvido a questão do pecado do homem. Só que não é assim, queridos. Por isso que eu disse que essas teologias, elas vêm também para tirar Jesus do centro, tirar Jesus como o Salvador. Ora, se a fonte do pecado, segundo essa teologia, é a pobreza, a injustiça ou a desigualdade, basta resolver essas questões e o homem está perdoado. Cadê Jesus nessa história? Então, nessa teologia, querido, não tem espaço para Jesus, não tem espaço para um Salvador, não tem espaço para arrependimento, e a Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão de pecados, queridos. Cadê aquele arrependimento? Não tem. Então, esse é o problema dessas teologias. Parece até assim uma coisa boa, queridos, parece até uma coisa assim inacreditável. A gente não quer acreditar que isso exista, mas existe, infelizmente. Eu coloquei aqui alguns apontamentos dizendo assim: a fonte do pecado está ou vem do contexto social e não do próprio homem. E a cura não está em Jesus, e sim
em melhorar o ambiente que o homem está inserido. Ai, Jesus, 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 Jesus. Então o homem tira a culpa de si, né? O homem, ele não é mais o responsável, não é o próprio homem o problema do pecado dele, é a conjuntura, é o contexto. Como o homem vai ser perdoado? É só melhorar o ambiente em que ele está. Simples e fácil, mas não é assim, queridos. Nós vemos que o homem, ele é culpado de si mesmo. O homem, ele é responsável pelos seus próprios pecados. Não adianta culpar A, não adianta culpar B, não adianta culpar a C. O homem, ele é culpado dos seus próprios pecados. E para o homem ser salvo, somente na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Era esse ponto que eu queria destacar aqui, queridos. Esse absurdo dessa doutrina em dizer que a fonte do pecado é a pobreza, a injustiça ou a desigualdade, e melhorando esses aspectos, o homem está salvo. Não, não é isso. Amém? Vamos para a segunda teologia, a teologia da libertação. A leitura diz: a teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Desculpa, ela nasce na década de 70 com Gustavo Gutierrez no Peru e Leonardo Boff no Brasil. Para essas pessoas, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação, grife essa palavra, indignação social, para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, ou seja, transexualidade, de sexualidade, ou seja, a homossexualidade, e de raça. Uma das suas vertentes é a teologia da missão integral, TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida a quê? A militância política. Por isso que eu disse que era para você grifar a palavra indignação social. Porque essa teologia, essas vertentes, elas reduzem o impacto da teologia cristã à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do Evangelho, propostas acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o Evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Só Deus para ter misericórdia. Então nós estamos estudando a teologia da libertação. Então nós temos aqui que essa mentalidade que faz surgir essa teologia da libertação surge da afinidade dos ensinos de Karl Marx. Esses autores, Gutierrez e Leandro Boff, se utilizam dessa mentalidade de Karl Marx e traz essa teologia da libertação. E eles querem imprimir na mente das pessoas que a sociedade, ela vive debaixo de opressão, debaixo de uma mão forte. Elas são ali pressionadas, elas são mastigadas, elas são imprensadas, elas são empurradas de maneira que elas precisam se libertar, elas precisam ter um grito de liberdade. Eles reduzem o Evangelho a isso. O que eu consigo identificar, queridos, é que essa teologia, ela torna tudo para este mundo. Tudo se restringe a este mundo. Não aponta para Deus, não aponta para Jesus, não fala nada sobre o pecado, não fala nada sobre arrependimento,
não fala nada de céu, não fala nada do arrebatamento, não fala de um novo céu, uma nova terra, não. Tudo está restrito aqui. E vão conduzindo as pessoas para esta realidade, acomodando-as a esta terra. Eu coloquei um destaque, queridos, dizendo assim, para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. O detalhe que eu digo é que eles mudam o foco. Ou seja, se em algum momento eles se utilizarem da pessoa de Jesus, Jesus para eles não veio com o objetivo de salvar o ser humano. Jesus para eles veio no sentido de reunificar, no sentido de trazer igualdade, no sentido de tirar a pobreza, no sentido de trazer recurso financeiro para as pessoas. É para isso que Jesus se manifestou na mentalidade das pessoas. Quando na verdade, segundo a doutrina do pecado, nós vemos que Jesus se manifestou para salvar o homem dos seus pecados, para alterar o destino final das almas das pessoas, ou seja, na eternidade. E Jesus se manifestou para apontar o caminho do homem para o céu. Já essa doutrina não se menciona nada dessas coisas. Por isso que eu destaquei que eles mudam então o foco do Evangelho. Aqui embaixo nós vemos, queridos, uma teologia que já é a vertente, já é algo que nasceu dessa teologia da libertação, que é a teologia da missão integral, tendo como expoentes Ariovaldo Ramos e Ed René. Esses dois pastores, esses dois estudiosos se propõem a propagar essa teologia da libertação ou a teologia da missão integral. Tudo está ali no social, na pobreza, na desigualdade. Esquece céu, esquece pecado, esquece arrebatamento, tudo é aqui. Então, queridos, cuidado com esses dois pregadores, Ariovaldo Ramos e Ed René, que são os grandes propulsores dessa teologia da missão integral. Amém? Aqui no final, ou chegando próximo do final desse tópico, o autor diz assim, o grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. Eu trago um destaque dizendo assim, queridos, ou seja, as pessoas estão lutando agora por causas e não por aquilo que deve ser realmente lutado, ou seja, pela sua natureza pecaminosa. Então essa teologia, ela não forma cristãos, essa teologia ela não forma discípulos de Jesus, ela camufla, ela tem uma roupagem de cristianismo, de maneira que agora as pessoas passam a serem transformadas em militantes. Elas lutam por causas sociais, causas da igualdade, causas raciais, causa da desigualdade, e não lutam mais agora pela sua natureza. Porque, queridos, eu luto não por causa, eu luto contra a minha natureza pecaminosa. Eu luto 24 horas, queridos, para que eu não venha mais viver uma vida de pecado. Então eu luto contra mim mesmo. A minha luta não é contra a igualdade, a minha luta não é buscar a igualdade, buscar a justiça social, buscar diminuir a pobreza. Não, essa não é a minha luta é contra mim mesmo. Então note que eles realmente desfocam, eles fazem com que as pessoas saiam do foco, que é lutar contra a sua natureza e lutar com causas. Então já não é mais gerado discípulos de Jesus, são gerados militantes de causas sociais e marxistas, militantes políticos.
E é o que nós estamos vendo. Aqui no final, queridos, o autor foi feliz quando diz assim: então transforma-se o Evangelho em inconformismo. Libere-se, seja inconformado, lute pela sua igualdade, lute pela sua dependência. É isso que eles estão trabalhando, queridos. Então o Evangelho ele passa a ser um Evangelho de inconformismo, criticismo e assistencialismo. E eu coloquei dizendo assim, queridos, aqui está aquilo que Paulo há muito tempo já nos alertou. O que? O outro Evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas capítulo 1, verso 8. O apóstolo Paulo disse que ainda que um anjo ou algum de nós pregue outro Evangelho, isso seja considerado anátema, amaldiçoado. Essas pessoas vêm trazendo esse Evangelho amaldiçoado. O outro Evangelho que não propaga o reino de Deus, que não espalha a salvação, mas apenas lutar por causas, por igualdades sociais, por questões raciais, pela diminuição da pobreza. Isso é o outro Evangelho. Cuidado, queridos, cuidado, cuidado. Isso vem de maneira muito disfarçada. E se nós não soubermos o que nós estamos fazendo, nós podemos ser tragados por essa teologia antibíblica, diabólica, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar. A terceira teologia é o liberalismo teológico. Eu digo que aqui é a mãe das teorias. O liberalismo teológico é a mãe das teologias heréticas. O liberalismo teológico é a mãe dessas diversas teorias que estão surgindo, queridos. É a partir do liberalismo teológico que essas aberrações surgem. Amém? Vamos aqui para a leitura que diz assim: após a reforma protestante, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecado e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo pragmatismo do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Então, note, a teologia liberal é contrária à Escritura, é contrária às doutrinas bíblicas, é contrária à vontade de Deus. Eu destaco, queridos, aqui 3 pontos para nós. O primeiro deles é que o autor diz aqui que depois da reforma protestante floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação, em cima da revelação divina, ou seja, como pensamos, como vemos, como enxergamos. Não é mais como Deus quer, não é mais como Deus deseja, não é mais como Deus orienta na Escritura, na Bíblia Sagrada. É como eu vejo, é como eu penso, é como eu imagino, é como eu quero, é como eu almejo. É tanto que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, escrevendo para Timóteo, diz que os homens cercar-se-ão de mestres, o quê? Segundo a vontade de Deus? Não, segundo os desejos dos seus corações. Por isso que a razão
a minha forma de pensar está acima da revelação divina, é o que o autor diz aqui para nós. Resultado disso, nós não temos mais a Bíblia, ou para essas pessoas, como um livro inerrante, como um livro infalível. A inerrância e a infalibilidade da Escritura, elas passam a ser questionadas. Ou seja, a Bíblia já não é mais a palavra de Deus. Para eles, a Bíblia contém a palavra de Deus, de maneira que cabe agora descobrir o que é palavra de Deus, o que não é mais palavra de Deus. Queridos, você não acha que isso vai gerar uma confusão? Lógico que vai. E é isso que o diabo quer, causar confusão. Então, levar a razão acima da revelação divina só vai causar isso daqui, questionamentos. Os milagres não são mais acreditados, o sobrenatural não existe mais, é mito, são histórias de carochinha, é isso que as pessoas querem. As doutrinas bíblicas, elas são reinterpretadas, elas são ressignificadas. Eu coloquei que aqui está o preço por impor essa doutrina. Qual é o preço? A autoridade da Bíblia é questionada, a inerrância da Bíblia é questionada, os milagres não tem mais. Por exemplo, queridos, eu não lembro o pastor, mas se você pesquisar aí, pesquise. O primeiro pastor que trouxe o Billy Graham, se não me falha a memória, foi o pastor que trouxe o Billy Graham para pregar pela primeira vez aqui no Brasil. Esse pastor hoje apostatou da fé. Por exemplo, ele disse que Jesus não andou literalmente por sobre as águas. Águas, na explicação dele, aponta para dificuldades, para lutas. Ou seja, Jesus ele passou por cima das lutas e não literalmente como diz o texto. Então note, queridos, o quão pernicioso é. Eles vão desfazendo o sobrenatural de Deus, eles vão desfazendo os milagres de Jesus, eles vão trazendo questionamentos sobre a Bíblia Sagrada. Quantas pessoas hoje, por causa desses ensinos, queridos, já não mais acreditam na Bíblia como a revelação divina, como inerrante, como algo que vem realmente da parte do Senhor Jesus Cristo. Isso é triste. É triste porque a Bíblia, para mim, é a minha regra de fé e prática. Eu creio em tudo o que ela diz, queridos. É a minha regra de fé. E eu faço tudo o que ela manda fazer, porque é a minha regra de prática. As minhas práticas são condicionadas àquilo que a Bíblia diz. O que ela não diz que eu devo fazer, o que ela não diz que eu devo fazer, eu não vou fazer, porque ela é a minha regra. É ela que conduz a minha vida. Amém, queridos? Aqui no final desse tópico diz assim o pecado é relativizado. Lógico, se a Bíblia é questionada, as doutrinas vão ser questionadas. O pecado já não é mais segundo o conceito de Deus, é como os homens pensam. Então o pecado ele vai sendo relativizado. Continuando, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Até Deus, nessa perspectiva, é reconstruído, queridos. Essa é a frase que eu trouxe aqui para nós. Nessa perspectiva da teologia liberal, até Deus é reconstruído. Eles montam um Deus para ele, um Deus tolerante, um Deus que tolera o pecado, um Deus que é conivente com o pecado, um Deus que nos aceita, nos recebe, e para ele tanto faz como tanto fez, se a gente vai mudar as nossas práticas ou não. O que importa é que ele nos ama, ele nos abraça do jeito que nós somos. É assim que essa teologia faz. Relativiza o pecado, propaga o ecumenismo, o católico de mão dada com o protestante de mão dada com o espiritismo ou o evangélico de mão dada com os kardecistas, né? com os muçulmanos, e assim vai virando aquela celeuma, meus amados. Nessa perspectiva até Deus é alterado. Deus já não é mais santo, Deus já não tem mais o controle das coisas, Deus perdeu o controle.
Deus virou as costas, Deus abandonou o mundo. E olha, queridos, o quão destruidor é essa teologia, o quão ameaçador é essa teologia, o quão maléfica é essa teologia. E nós precisamos ter cuidado, porque, queridos, esse tipo de teologia, ela é agradável, meus amados, ao nosso coração. Ela se amolda muito bem, ela se adequa muito bem à natureza pecaminosa. Por isso nós precisamos ter cuidado, queridos. Por isso nós precisamos ter cuidado. Amém? Vamos para o terceiro tópico dessa lição, queridos. O terceiro tópico dessa lição tem como título a normalização do pecado. O primeiro subtópico diz crise ética e moral. A leitura diz: em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha do caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Então vamos lá. Primeiro, o autor traz o conceito de ética. Os valores que regulam uma pessoa denomina a ética. Então a ética são os valores, são os princípios que vão norteando as pessoas. Isso é ética. E ele traz a questão moral. O que é a moral? É a prática. Tem os princípios elencados, isso é o ético, e tem a prática, que no caso é a execução desses princípios, alcança-se então a moral. Aplicando isso dentro da questão espiritual, nós temos então o que? Valores, princípios, é igual a ética. Prática, vivemos, é igual a moral. E isso vai fazer com que seja formado um cidadão. Falando então no contexto nosso, de sociedade, a ética e a moral vai formar um cidadão. No caso dos princípios bíblicos, dos valores bíblicos, que é a ética bíblica, e a moral bíblica, que são as práticas desses princípios bíblicos, ele vai se tornar agora não um cidadão desta terra, mas vai se tornar um cidadão do céu. Ou seja, o caráter de Cristo vai ser impresso nessa pessoa. Quando então nós vivemos os princípios bíblicos, tem os princípios bíblicos elencados na Escritura, e quando nós vivemos esses princípios, nós somos formados num cidadão do céu, alguém que tem o caráter de Jesus Cristo. Aí ele diz aqui o autor: porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha do caráter. Então, se esses princípios da Bíblia Sagrada, que são os princípios éticos contidos na Bíblia Sagrada, eles são deturpados, o que nós teremos? Teremos cidadãos dos céus mal formados, teremos cristãos mal formados. Por exemplo, se alguém não vive os princípios, aqui desse lado, se alguém não vive os princípios da lei que rege o Brasil, ele é um fora da lei, ele é um marginal, ele é alguém, ele é um cidadão que a sociedade repulsa. Por quê? Porque ele não está vivendo de acordo com o que a lei exige, então ele é expulso. Desse lado, nós temos os princípios da Bíblia Sagrada. Se um discípulo de Jesus, que se diz ser discípulo de Jesus, não vive conforme os princípios, ou os próprios princípios são alterados,
nós não teremos, queridos, um cidadão do céu, nós não teremos um discípulo do Senhor Jesus Cristo, que é isso que o sistema babilônico quer, que é isso que essas teorias ou essas teologias querem formar maus cidadãos, formar pessoas com um caráter distorcido daquilo que Deus quer que nós venhamos ser, queridos. Então, eu quero fazer essas duas diferenciações aqui conosco, queridos: cidadãos desta terra e cidadãos do céu. Se esse cidadão da terra não vive a ética, não vive a moral, ele será um fora da lei, ele será um marginal. Se esse cidadão não vive o princípio ético bíblico e ele não vive a moral bíblica, ele será um cristão deformado, um discípulo deformado, cidadão do céu deformado. É o que eu escrevi aqui, queridos, é o que eu escrevi aqui. Então, na sociedade, nós temos um marginal que vive à margem da lei. E na igreja, nós temos um falso crente, um pseudo-crente, um crente deformado. Amém? Continuando, ele diz aqui, dessa crise. Qual é a crise? A crise da corrupção dos princípios, a deterioração desses princípios, esse desmanche dos princípios vai gerar uma crise. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé, ou seja, eles vão viver outros valores que não é condizente com a fé bíblica. No caso aqui, a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas. Essas coisas, queridos, se tornarão lícitas, se tornarão ali aceitas, como eu escrevi aqui, se a lei no sentido de sociedade, ou a Bíblia são abandonados, assuntos como esse, aborto, imoralidade sexual, uso de drogas, eles passam a ser aceitos, tolerados, sem reservas. Por exemplo, assim, se não tivesse na lei dizendo que eu entrar no supermercado e roubar ali um pacote de leite, aquilo é errado, eu iria lá e roubaria normalmente. Mas como tem na lei, se eu fizer isso, eu estou em maus lençóis. Só que vem agora alguém e dá uma mexida na lei e diz assim: não, se for por necessidade, dá para escapar. Então note que a lei foi mexida. Já para quê? Para encobrir o erro daquela pessoa. É assim que estão fazendo com os princípios da Bíblia. Eles estão adequando, estão mexendo para não é bem assim que Jesus quis dizer, não é bem assim que o apóstolo Paulo quis dizer, não é bem assim que Deus quis colocar, é mais ou menos assim e tal, e ali vai acobertando o pecado das pessoas. Por isso que eu disse, queridos, quando a lei é mexida, ou os princípios da Bíblia mexida, os pecados eles passam a ser tolerados naturalmente, sem reservas. O outro detalhe que eu citei aqui para nós é que as coisas pioram ainda mais quando a própria lei e a Bíblia são alterados para validar essas práticas, né? Então a Bíblia, queridos, ela não vai ser simplesmente alterada, ela vai ser alterada para respaldar o pecado. A lei agora que rege o Brasil, ela vai ser alterada não somente para justificar o erro da pessoa, mas até para incentivar, para dar mais força para aquela pessoa cometer tais atos. A Bíblia ela também será alterada dessa maneira, queridos. Pasmem, mas a Bíblia será alterada para isso. Quando eles dizem sobre ressignificar, sobre dar sentido novo para o texto, é isso que eles querem fazer. Eles querem chegar nisso que eu estou dizendo aos irmãos.
eles vão alterar a Bíblia de tal forma que a Bíblia ela irá validar essas práticas sobre imoralidade sexual. Daqui a pouco, querido, você vai ver pastor com... Você já vê, querido, você já vê pastor com uma esposa, duas esposas, pastor homossexual, enfim, você já vê, eu sei que você já vê, não adianta chover no molhado, mas isso vai piorar ainda mais, queridos, vai piorar ainda mais. Eu coloquei aqui, queridos, essa crise, né? Essa crise de integridade irrompe em ações incompatíveis. Se for no caso da espiritualidade, incompatíveis com a fé. Se for no caso da sociedade, incompatíveis com a lei. Então nós veremos pessoas fora da lei e pessoas que viverão fora dos princípios da Bíblia Sagrada. Essa crise irrompe nisso. Essa crise, essa mudança na estrutura da lei que rege o Brasil e da lei que está contida na Bíblia traz essa situação de pessoas que vivem descontroladas, que vivem sem limites, vivendo conforme o que diz o seu coração. Amém, queridos? Vamos para o segundo subtópico desse tópico, que diz assim: imoralidade sexual. Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Ou seja, ensinar o jovem a resguardar-se até o casamento para essas pessoas, ou em uma sociedade em que já não há mais regra, já não há mais freio, já não há mais limite, uma doutrina como essa, que ensina um jovem a se resguardar ou não ter relação sexual até o casamento, é opressora. Você está oprimindo o jovem. Você está aprisionando esse jovem. Deixa ele ser livre, deixa ele extravasar, deixa ele ter os seus prazeres. É isso, queridos, que resulta uma sociedade ou uma igreja que não tem limites, que não tem freios, que não tem contrapeso. Amém? Continuando, nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerável, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Eu coloquei, queridos, assim, essa área da sexualidade é uma das mais exploradas por Satanás. É tanto, queridos, que no passado os cultos ou ditos culto aos deuses era regrada a quê? A sensualidade. É tanto que existiam os prostitutos cultuais, ou seja, eram pessoas que estavam ali para servir como objeto de prazer, e aquilo ali era considerado como um culto. Para você ver, querido, que essa questão da sensualidade é muito explorada por Satanás, né? E diga-se de passagem, ele explora algo que faz parte da natureza humana. O sexo foi criado por Deus, o prazer foi criado por Deus, só que Satanás deturpa, só que Satanás ele corrompe, só que Satanás ele altera. Então ele pega algo que já é da natureza humana e ele escancara, ele abre as portas e diz: façam o que vocês quiserem. E o homem que é dado a essas coisas, ele abraça com certeza. Então, eu coloquei aqui, queridos, dizendo assim, vamos lá para o que eu coloquei, porque o autor diz assim, a deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Eu digo assim, onde não há limite,
sobra tudo o que não presta. Se a doutrina do pecado é deturpada, querido, acabou. Toda espécie de licenciosidade, toda espécie de fornicação, de imundície vai acontecer, queridos. E é o que nós estamos vendo hoje, meus amados do céu e da terra. Nós vemos a pedofilia sendo quase normatizada. Estamos vendo quase o estupro sendo ali não mais criminalizado, mas as pessoas que estupram estão sendo dados como desvio psicológico, né? São doentes. Não são mais pessoas criminosas, são doentes do psicológico. Então, ai meu Deus, eu temo, irmãos, eu temo pelo que está por vir. Nós estamos vendo apenas algumas fagulhas. Eu temo e só Deus para ter misericórdia. O terceiro e último ponto dessa lição, queridos, fala da dessacralização da vida, ou seja, a vida passa a não ser mais sagrada, algo intocável. A vida passa a ser banalizada. Vamos aqui para a leitura. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Quem criou a vida, queridos? Deus. Deus é divino, Deus é sagrado, Deus é santo. Então a vida é sagrada, a vida é divina, a vida ela é santa. A vida é algo que não pode ser tocado, mas por esses falsos ensinos, por a deturpação dos princípios da Bíblia, aquilo que é sagrado está deixando de ser sagrado. E a vida, que era algo intocável, agora estão fazendo tudo o que querem com a vida. Então vamos lá. Em Gênesis 1:27 diz que Deus é quem cria a vida, né? Em Salmos 24, versículo 1 e 2, se não me falha a memória, diz que o mundo e a sua plenitude é Deus, e os que nele habitam, ou seja, os homens pertencem a Deus, a vida pertence a Deus. Continuando, por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralização e a dignidade humana. Propulga-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindicam o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o pecado do suicídio, a eutanásia. Assim, o corpo, que é templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Então vamos lá, queridos. Aqui a vida passa a ser banalizada, não somente no aspecto uterino, mas também o corpo já formado. A regra é: meu corpo, minhas regras. Se o corpo é meu, eu faço o que eu quero, é isso que eles pregam. Só que quando nós vamos para a Escritura, nós vemos que o corpo pertence a Deus, a vida pertence a Deus, e nós precisamos conduzir esse corpo conforme a orientação de Deus. Mas como eles estão tentando destruir a Escritura para eles não faz sentido nenhum. Por isso eles dizem: meu corpo, minhas regras. O detalhe desse tópico que eu trago aqui para nós, queridos, é dizer: o diabo sempre desejou não obedecer a Deus, e o homem caído não seria diferente do seu pai, diabo. Então veja, o diabo nunca quis se submeter a Deus, o diabo nunca desejou viver a vontade de Deus. Ele quer ser o dominador,
Ele quer ser a autoridade máxima. Ele quer mandar e desmandar. E note que o homem é exatamente isso. Quando ele diz, meu corpo, minhas regras. O interessante, queridos, é que o livre-arbítrio continua válido. O livre-arbítrio continua válido. Mas eu quero deixar uma ressalva aqui em Eclesiastes, capítulo 14, verso 9. Vamos ver se é essa referência mesmo, meus amados. Às vezes a minha letra aqui me trai. Eclesiastes, capítulo 14, verso 9. Vamos ver se é essa referência mesmo. Não é 14, é 11, né? Eclesiastes, capítulo 11. Não é 14, é 11. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Eclesiastes 11, 9 diz assim, queridos: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Ou seja, faz tudo o que tu quiser, livre-arbítrio. Ele continua, sabe, porém, que por todas essas coisas ditará Deus o juízo. Não tem jeito, queridos. O livre-arbítrio, ele é válido. Deus o dá, mas a vida pertence a Deus, e Ele pedirá conta de tudo, de toda a prática, de todo procedimento. Deus dará a juízo, Deus pedirá a conta. Então o homem é assim, ele quer imitar o seu pai, Satanás, quer ser independente, quer tomar a rédea, quer ser o dominador. Como nós vemos aqui no final, o autor disse assim: a criatura, de modo proposital. Nós vamos ver mais para frente, queridos, o que é pecado, o que é iniquidade. Pecado é uma mentira, pecado são as práticas. Iníquo, uma pessoa iníqua é aquela que peca com consciência. Ela peca porque quer pecar. É isso que está dizendo esse texto. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Eu coloquei uma reflexão aqui para nós, para a gente finalizar essa lição, dizendo assim, queridos: por que os homens odeiam tanto a Deus? Porque afrontar a vontade de Deus é odiar a Deus. Se eu não odiasse a Deus, eu não afrontaria a Deus. Como eu não amo a Deus, eu afronto a Deus. Então eu faço essa pergunta: por que os homens odeiam tanto a Deus? A resposta, queridos, para finalizar, e nós irmos para a leitura da conclusão: porque o homem caído ama a vida de pecado. E para servir a Deus, este homem teria de abandonar tudo o que ele mais ama, o pecado. É por isso que o homem odeia a Deus, porque para servir a Deus, o homem teria que abandonar, deixar aquilo que ele mais ama, que ele mais gosta, que é a vida de pecado. Por isso que o homem então odeia a Deus. Amém, queridos? Vamos aqui para a conclusão, que diz assim: a relativização do pecado que o restringe, a relativização do pecado que o restringe a soluções de pautas sociais em prejuízo da moral, e por sua vez o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, queridos. A relativização do pecado, o exclusivismo moral, isso não tem nada a ver. Pode ter até uma roupagem evangélica cristã, mas não é o cristianismo. É aquilo que Paulo falou, o outro evangelho. Continuando: apesar de a igreja não ser apolítica, ou seja, contrário à política, e nem insensível às desigualdades sociais,
Ou seja, a igreja, ela sim se compadece dos pobres, sim se compadece das minorias, mas não é a nossa causa primária. A nossa causa primária é contra o pecado, esse pecado que nos conduzirá para o inferno se nós não nos arrependermos. Continuando, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Lógico, continuando, a igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Essas sim são as nossas causas, queridos. A carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Militância, isso é para o falso evangelho. Causas sociais primárias, isso é para o falso evangelho. A nossa luta é essa, amém, queridos? Espero ter contribuído para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual. Permitindo Deus, na próxima lição, nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.